Eu lembrei de uma coisa bem importante que a gente não comentou. A gente fala das doenças graves lá, citamos algumas bem comuns, mas tem outra muito comum, que o advogado trabalhista, ele está sempre tendo esses clientes no escritório dele, que são aqueles que sofreram um acidente do trabalho e se aposentaram. Sim. Doença profissional, né? Também. Doenças profissionais. Perfeito. Uma coisa interligada na outra, né? Às vezes você está na parte trabalhista e pode ter aquele... E o advogado, nosso colega, não sabe que essa pessoa aposentou e tem o direito à isenção. Exatamente. Né? E outra coisa, aí eu já trago aqui para vocês que a pessoa não precisa, por exemplo, ser aposentada por incapacidade. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de julgado de uma professora de educação física e por problemas, né, de ocupacional, ela foi readaptada para a sala de aula e aí ela se aposentou. Aí ela solicitou a isenção de imposto de renda e ela se aposentou por tempo de contribuição, tá? Não, como professora, porque ela estava readaptada? Não, ela aposentou normalmente, não especial, por tempo de contribuição, não foi por incapacidade. Aí ela ingressou com um pedido de isenção, foi negado e ela fez a prova de que ela teve uma doença ocupacional que a tirou, vamos dizer assim, da sala de aula. E aí foi concedida para ela. Então, é muito interessante. Ótimo. Procurem nos seus arquivos, o que a Adriana falou, o livro fala mais de doença grave, mas tem essa questão. Só que a questão aqui, né, que é o principal, você demonstrar, Adriana, um nexo de causalidade, né, entre a moléstia profissional, o acidente de trabalho, para poder fazer jus à isenção. Eu pensei que a aposentadoria tinha que estar totalmente relacionada ao acidente ou à doença. Não tem. Olha que bom saber. E veja bem, não só isso. A própria redação do artigo, porque a isenção de imposto de renda, ela não é de 1988, ela é bem lá de trás. E mantiveram uma redação que ela dá a impressão, até para doença grave, que a pessoa tem que ter sido aposentada em razão da doença. Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Então, mas se você ler bem o dispositivo legal, você pode confundir. Fala assim, será que o cara teve que ser aposentado em razão da cardiopatia grave? Então é isso. No caso desse da ocupacional. Tem um outro caso, esse eu não vou me lembrar, um delegado de polícia. Aposentou também, normal, de contribuição. E ele fez depois um nexo de causalidade que ele teve síndrome de burnout. E ele conseguiu a isenção de imposto de renda. Então, a gente tem que pesquisar, entendeu? Por qual doença que está lá no artigo? A burnout entrou? Não, doença. Pela profissional. Entendeu? Não, pela doença. Veja bem, não confundam as doenças profissionais, né? Não são essas doenças que estão aí. Né? Não hoje são em dia, né, no mundo que a gente vive hoje, né, as doenças, vamos dizer assim, de caráter psiquiátrico, psicológico, em razão do trabalho, né? Tudo, a gente fica muito ligado com isso, né? Que isso pode trazer para a pessoa a isenção de imposto de renda. Não tem que ter câncer, não tem cardiopatia grave, não. Você tem que fazer um nexo de causalidade da doença profissional. Relacionado, olha. Doutor, e quais os erros mais comuns, assim, quando da solicitação? Como evitá-los? Acho assim, eu dei alguns exemplos aqui antes, né, principalmente na esfera judicial. Penso que na hora de você ver contra quem você vai ajuizar a ação, você tem que observar a justiça, se é a justiça estadual ou federal. E também, aí eu penso que é assim, né, a gente tem que estudar um pouco a própria doença, conversar muito com o seu cliente, entendeu? E ver a documentação, né? A documentação que ele trouxe, né? Instruir com o máximo de documentação, ainda mais se for doença que possa dar, vamos dizer assim, interpretação, né? Porque é o seguinte, vamos lá, vamos já aproveitando aqui, né? Porque a lei fala que a isenção ela teria que ser comprovada com laudo médico oficial. O que é laudo médico oficial?
no caso, né, é o laudo médico expedido, por exemplo, pela perícia do órgão público do qual o servidor é vinculado, ou a perícia do médico do INSS, ou então um laudo médico do SUS. Sim, né? do cliente, né? Do SUS. Só que, às vezes, a pessoa, vamos lá, você não... São duas situações, a pessoa É um convênio. quer entrar direto com uma ação, porque a doença é daquele... dá para comprovar, assim, de plano, ou então obteve um laudo oficial desfavorável, né? Você tem que tomar o cuidado de instruir com seus documentos particulares para comprovação disso. Por quê? Porque, embora a lei fale que teria que ser comprovado com o laudo médico oficial, o STJ já mitigou isso. A súmula 598 do STJ diz que o juiz, até anotei na minha cola aqui, no seguinte sentido, eu vou pedir licença para ler. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrado a doença grave por outros meios de prova. Então, é uma súmula 598 do STJ. Então, você pode, eventualmente, eu já tive, vou dar um exemplo aqui, mais de um caso, principalmente o servidor público federal, porque o servidor público federal, a perícia médica é realizada pelo órgão CIAS, né? E eles seguem um manual. E eles têm um manual onde, em outras palavras, eles dizem que câncer de pele não vale. Olha só, tá vendo? Esse Certo? é o que não está na lei. Exatamente. E porque, vamos dizer assim, eu não vou lembrar aqui, mas a redação fala que não é tão invasivo, só que a lei não fala onde tem que ser a neoplasia. A neoplasia maligna. O chamado câncer de pele, né, de tanto ouvir falar, chama carcinoma basocelular. Então, veio o laudo médico dizendo que foi identificado, mas não foi concedida. Poxa vida, aí você instrui com os médicos, com documentação médica que você tem da neoplasia maligna, né? Porque o juiz, em todos os casos, nesse caso, tive êxito em todos, que o juiz na sentença, né? Porque eu falei isso na inicial, faça uma boa inicial, não grande, mas hoje em dia, repito, com esses temas, cada coisa que você vai falando, fala, não precisa ser recidiva, tem a súmula STJ, não precisa de requerimento administrativo, tal, você consegue, né? Então, o juiz pegou e falou, não, uma norma interna, de forma alguma, pode sobrepor. Uma norma interna, você pode ter normas internas, desde que elas não sejam contrárias à lei. Mas, neste caso, você limitar, da mesma forma que nesse mesmo manual, isso acontece muito no Serviço Público Federal, né, que é a minha área de atuação quase que integral. Coloca nesse manual que você tem que ser reavaliado a cada 5 anos. Não pode. Você está entendendo? Só que é aquilo que eu disse, não é súmula vinculante, então, vamos lá, vulgarmente falando, a administração pode escrever o que ela quiser. Então, evitar, não digo nem erros, mas são cuidados, né? Faça uma inicial enxuta, objetiva, pegue todos esses temas aqui que eu citei, né, temas, súmulas, cada hora que você falar, não precisa de recidiva. O STJ já falou isso, entendeu? Não precisa do laudo médico oficial, não é que não precisa. O laudo médico oficial não é absoluto, porque senão, eu vi até um exemplo, que se fosse só o laudo médico oficial válido, né, no julgamento do processo que deu ensejo a essa súmula, o ministro falou, não, senão o juiz seria um mero despachante. Está entendendo? E não é o caso, né? Então, hoje em dia, a gente consegue fazer, a gente tem todo o material, e lógico, numa inicial você não vai ficar enchendo de jurisprudência, mas procure uma. No caso do câncer de pele, é fácil. Você procura, você tem acórdão do TRF3, do TJ São Paulo, falou, não, como assim neoplasia maligna? Neoplasia maligna de pele é neoplasia maligna como se fosse de pulmão. Uma neoplasia ou qualquer outra. Exatamente. Então, inclusive tem que ter um controle e uma observância total, maior. total. Você pode ter recidiva fácil. Mas eu acho que eu tenho uns 3 ou 4 casos onde
fui procurado após a negativa administrativa, né? E aí Aí é só judicial. Judicial, mas assim, não são erros, sabe, são cuidados que a gente deve ter. E assim, o que você mais vê, né, é colocar equivocadamente no polo passivo quem não tem que ser inserido, entendeu? A competência, né? Então, são coisas que a gente recomenda. Você tem hábito de mandar, Alessandro, para o médico uma cartinha, querendo um relatório, pedindo que tenha um CID? Você tem esse tipo de conversa com o médico particular, que a pessoa... Depende da documentação, né? Do que, às vezes depende, né, dos clientes que você atende, às vezes tem pessoas que não entendem muito, né? E às vezes eu já fiz, sim, algumas vezes um encaminhamento médico, né? Dizendo que eu sou advogado daquela pessoa, que me procurou objetivando ter a isenção de imposto de renda. No entanto, eu precisaria de um diagnóstico da enfermidade dele, tendo visto que ele me narrou que teve uma cardiopatia, para diagnosticar se essa cardiopatia tem gravidade ou não. Um encaminhamento, sim. E hoje em dia, sabe, André, os médicos, eles sabem desse direito, né? Então eles até sabem como falar. Aqui vai uma dica, né? Também. No caso do laudo médico oficial, às vezes você pode, se tiver alguma facilidade, chega alguém, por exemplo, vamos voltar para doença que seja interpretação, vamos pegar essas doenças que um médico particular diagnosticou lá, que a pessoa tem uma nefropatia grave, uma cardiopatia grave, uma hepatopatia grave, também lá. O médico particular diagnosticou. Se ele diagnosticou, né, é uma coisa bem séria. O que você pode fazer? Porque se você entrar com uma ação para essa doença, sabe, Adriana, vai dar perícia. Vai, termo aberto. Então aí tem uma dica, né? A pessoa pode procurar um médico do SUS, de uma UBS, e chegar a tentar marcar uma consulta, né? Eu sei que não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu já tive um caso assim, dois casos assim, que ele levou a documentação e ele próprio, no médico da UBS, ele tem um formulário próprio para esse tipo de coisa. E lógico, a pessoa falou assim, eu queria passar uma consulta com o senhor, eu gostaria que o senhor, se for possível, vamos dizer assim, me consultar e, se for o caso, transcrever o meu diagnóstico. Aí, você não vai ter a perícia. Isso quer seja na esfera administrativa, por exemplo, chega um cliente para você com um documento particular e um laudo do médico do SUS. Se você fizer esse requerimento junto ao INSS com essa documentação administrativa, dificilmente vai ser deferido, sabe? Então, são coisas que a gente vai aprendendo, né? São dicas importantes. Entendeu? Bem a gente importante. vai aprendendo. Eu gosto muito de utilizar laudos do Detran, porque o médico do Detran é um médico oficial. Sim. Se ele passou lá, porque muitas vezes a pessoa teve um problema pós-tratamento de câncer ou outra doença que levou a alguma deficiência e ele vai ter o direito a pegar um carro adaptado. Isso, carteira. Eu sempre pergunto se tem. Já tive 2 casos que tinham laudos e aí eu usei e não teve perícia. Então é nesse sentido. São coisas assim, até mesmo de órgão federal, que eu já tive contato, a pessoa responsável falou, doutor, será que eles... Poxa, porque assim... às vezes fala assim, faço requerimento administrativo ou não faço? Você tem que avaliar cada caso, entendeu? Porque, por exemplo, para um servidor federal, se ele entrar com pedido administrativo, ainda que seja câncer, mas só com médico particular, sabe lá quando será feita essa perícia. Demora? E minha próxima pergunta minha era essa. Porque o INSS estava demorando bastante tempo, agora não está mais. Porque é feito tudo por documento. Não, para o servidor federal vinculado a alguns órgãos para o qual eu advogo, é o CIAS. O CIAS ele faz as perícias de todos os servidores federais. Ele fica dentro do INPE aqui, não é só para o servidor do INPE. Então a pessoa vai entrar com um pedido, fala assim, será encaminhar a perícia. A pessoa não sai com dado da perícia. A pessoa tem uma fila, então... E a perícia é presencial, não é através de documentação?
E ele vai analisar a documentação dele, vai ser para analisar a documentação. Mas então eu avalio bastante, né? Então, por exemplo, nos casos onde tem um CID definido e a documentação é substancial, eu vou falar, eu não estou fazendo, não tá fazendo administrativo. Agora, depois dessa decisão recentíssima de maio, do STF, maio, março, tá? Mas tá ótimo. Tá bom, né? E agora, se num caso, né, nesse caso das doenças que cabem interpretação, vamos dizer assim, eu já até falei para a pessoa, poxa vida, vamos ver se a gente consegue um laudo de uma UBS aí. Você tem que dar uma opção para o seu cliente, fala, se você conseguir, tem jeito. Facilita, né? É isso. Então, o maior cuidado é se instruir com E essa demora, doutora, dessa perícia, quanto faz? Não tem como. Não tem nem como nem estimar. Não tem como estimar. Não tem como estimar. Mas eu estou lembrando de um caso bem atual meu, que ainda não tem sentença, que não é daqui de São José, é do interior de São Paulo. E contra o INSS. E a JEF, Justiça Especial, né, Federal, o juiz, eu estava com um laudo oficial de um perito mesmo, do município da cidade, constatando a neoplasia maligna de mama, no caso, né? Então eu tinha tanta certeza que eu já fui e protocolei sem passar pelo INSS. Por quê? Naquela época o INSS estava demorando. Atualmente o INSS, eu tive casos que demorou um ano e 2 meses para vir uma perícia no INSS, desses casos de isenção. E essa pessoa, como me procurou depois, eu falei, está demorando muito no INSS, direto. E o juiz não aceitou. Ele quis o requerimento administrativo, esperou sair o resultado, e o que veio no requerimento administrativo? 2 anos o perito colocou, de prazo. Aí agora eu me manifestei nesse sentido, de que não precisava de 2 anos. Então eu acho que a gente tem, né, nós advogados, temos assim, argumentos, subsídios para combater essa questão de necessidade de reavaliação, necessidade de requerimento administrativo, né? Então a gente consegue, vamos dizer assim, posturar, sabe? Uma boa inicial, mas assim, faz parte, se o juiz entender, não adianta chorar, recorre. Infelizmente é assim. Então, mas hoje, né, esse assunto, ele está bastante consolidado para você poder trabalhar com ele. Uma outra coisa interessante também é que, num dos processos que eu fiz, veio uma procuradora, porque o que acontece? Esse processo a gente está fazendo contra a União. Quem faz a defesa, então, vai ser os advogado-geral da União. Não, mas não, é o procurador da Fazenda Nacional. O procurador da Fazenda Nacional. Ele está ligado à AGU, tá? Sim. Então, só que é a PFN. PFN tem a... Aí essa procuradora, muito interessante, já tem um tempo isso, foi a primeira vez que eu vi o documento, acho que foi em 2023, se eu não me engano, a ação. Essa procuradora trouxe uma decisão da AGU, ela trouxe completa e colocou lá que ela não precisava mais contestar. Sim. Então, ela não contestou nada. Por quê? Porque havia uma perícia que não era do INSS, nesse caso. Desculpa, perícia não. Havia um laudo do médico particular do meu cliente, não era laudo oficial. Mas ela concordou, tinha muita documentação, ele tinha um câncer maligno de pulmão. Muita documentação, ele estava num tratamento avançado já, e ela concordou. Aí, com base nesse documento que eu desconhecia, eu utilizei em vários outros, porque eles não estão contestando. Não, é perfeito. Aqui eu vou falar uma coisa para nós advogados, embora leigos vão assistir título, mas é uma coisa importante aqui. E isso já aconteceu comigo e acontece sempre. O que acontece? A pessoa, por exemplo, teve negado, principalmente quando é negado na esfera administrativa. Aí você vê a juização. Aí vem a procuradora da Fazenda e fala assim, deixaremos de contestar, tal. Segundo, tendo em vista isso, não tem que ter condenação em sucumbência. Sim. Tá? Não é porque é bonzinho. Ouvi isso, sabe que vai... Mas aí é uma coisa que a gente tem que observar, é o seguinte, tem uma lei, eu não estou com ela aqui na cabeça, mas há uma lei que realmente dispensa a Fazenda Pública do pagamento de sucumbência. Mas
Andréia, Jussara, Adriana. Esse reconhecimento tem que ser inequívoco, tá? Tem que ser inequívoco, sem nenhuma vírgula, sem nenhum C. Em vários casos onde a Procuradoria da Fazenda reconheceu, sempre teve um C. VGBL. Um C. Não reconhece no VGBL. Não, mas sempre teve um C, por exemplo, assim, não, no entanto, os cálculos, os valores, então, a partir do momento que ele colocou isso, o reconhecimento já deixou de ser inequívoco e tem que ter a condenação em sucumbência sim. Eu tenho alguns casos onde foi concedido a liminar, ou tutela, quer seja no início ou na sentença, que a Fazenda Pública acaba fazendo recurso só com relação à condenação de sucumbência. Porque o juiz, né, porque assim, ele reconhece em sede de contestação e vai abrir para réplica, então observa isso, se é inequívoco. E em alguns casos eu falei, não é inequívoco, tem que ter condenação, e o juiz condenou. Aí eles fizeram recurso com relação à condenação de honorários, né? Então é uma coisa que a gente é para nós advogados, porque isso me lembrou uma coisa bem interessante que tem acontecido agora, nos processos que eu atuei, que eu estou atuando, aliás, que está acontecendo recente. Tem casos em que a pessoa tem a previdência complementar, ela tem dois tipos. Tem o PGBL, que os bancos muito oferecem para a gente, é muito comum. É o PGBL e o VGBL. O PGBL, segundo a Receita, segundo o entendimento da Fazenda Nacional, o PGBL é uma previdência complementar como uma previdência privada. O VGBL, para eles, é um seguro de vida. E eles colocam isso, que é um seguro de vida, então por isso não haverá isenção no VGBL. Eles recorrem em todas as decisões com isenção de VGBL. A tendência é eles não terem sucesso nesses recursos, né? Porque tudo, né, lógico, acaba chegando nos tribunais de cúpula. E como é uma questão de lei, né, ordinária, vai para o STJ. E o STJ já afirmou o entendimento que, da mesma forma que reforma e reserva para o militar, vamos dizer assim, né, na prática, é a mesma coisa, no caso da previdência privada, tanto o PGBL quanto o VGBL, ele vai ter um direito. É lógico que parece que nesse né, no que é concedido no PGBL é concedido. PGBL é concedido na hora do resgate, né? A pessoa, só que a pessoa ela tem que ter a isenção da aposentadoria dela, né? Você sabe disso, né? Porque a entidade de previdência privada, o banco, ele não tem o poder de conceder isenção. Você tem que já ser isento. Você já está na ação lá, questionando. Você já tem que ser isento, você já tem que ser isento de imposto de renda. Na sua aposentadoria ou pensão. Na hora do resgate, você tem o direito a não pagar o imposto de renda, né? Então, mas isso é a justiça para resolver, tanto é que você falou, eles recorrem, porque você venceu em primeiro grau. O segundo grau, lógico que a gente não tem como afirmar, mas certamente vai ser confirmada a sua sentença de procedência, ou vai reformar se a sua sentença for de improcedência. Agora, se precisar chegar, fazer o recurso especial direitinho, o STJ, ele vai... Tem várias decisões, vários acordos, decisões monocráticas, né? No caso dos clientes que eu fiz, houve já resgate, tanto do PGBL quanto do VGBL. Eu estou pedindo o que foi descontado no momento, porque naquele momento ela não tinha o direito ainda, porque ela estava ainda, ela não tinha nem conhecimento que ela tinha o direito. Mas o diagnóstico era teve o diagnóstico antes. Tá, só que isso levou à justiça. Não, perfeito. E aí eles não aceitam de forma alguma, só do PGBL. Tá certo. Não, mas é isso. Se não conseguir na forma administrativa, né? Não, só vai ser judicial. É judicial e, assim, a justiça, todos têm direito ao provimento jurisdicional, né? E eu acho que a gente tem, como eu digo, repito, né? É um tema que a gente consegue trabalhar com várias situações concretas, né? Porque é um tema tão, assim, que eu adoro, né? Que você vê quantas coisas que tiveram que chegar no STJ, até mesmo no STF para dizer, né? Você vê que e ainda assim, como eu disse, nada daqui é vinculante,
né, que a administração pública só é obrigada a seguir uma decisão judicial em caso de súmula vinculante. E às vezes ainda não segue, né? Mas o Poder Judiciário, né, ele pode, né, no caso desse, ele não pode não, ele tem que seguir os temas repetitivos, as súmulas, aí sim, você tem qualquer coisa que um juiz, né, de primeiro grau, mesmo de segundo grau, não observar com relação a isso, você tem o material, né, tem as ferramentas para poder combater. Exatamente. E quando a pessoa já consegue no INSS, no seu caso, o que você oferece para o seu cliente? Fazer o pedido administrativo dessa devolução na Receita, já conseguiu a isenção? Sim. Ou via judicial? Olha, Andréia, eu vou ser muito sincero com você. Na prática, até hoje, tudo foi feito de forma judicial. Eu também, por isso que eu estou te perguntando. E no curso que eu ministrei em abril, né, nesse do Hotmart que eu falei, tinha uma aluna onde ela é advogada, mas contadora e tem muita experiência junto à Receita Federal. Ela falou assim, professor, eu não faço mais a Receita. Pela demora? Demora, depois vai ter que entrar no exercício, entendeu? Então, vamos lá, nos casos que onde já tem os retroativos, né, eu já entro fazendo depois a liquidação de sentença para receber isso, sim, que é o precatório, né? Sim. Então, assim, administrativamente na Receita eu sei que as pessoas têm muita dificuldade para fazer. E nos entes públicos? Já fez algum administrativamente ou eles não pagam retroativo? Como? Você conseguiu a isenção lá no ente da Previdência do Federal. Administrativo. Você teve a isenção e aquela isenção foi dada com a data do diagnóstico da doença. Sim. Então, se ele é aposentado há 10 anos, tem 5 anos aí que ele teve o câncer e foi dado daquela data do diagnóstico. Então, tem 5 anos aí de retroativos. Certo. Aí é pedido... Você pode fazer diretamente judicial. Então, e administrativamente, você já fez algum pedido? Não fiz. No caso daí, eu sei que você tem que procurar fazer as retificadoras dos anos correspondentes, né, para poder vir a receber, né? Sim. Então, ainda que você tenha obtido, né, a isenção administrativamente, diante do tema 1373, ele não é a desnecessidade do requerimento administrativo, não é apenas para a obtenção da isenção, é também para a repetição de indébito. Ou seja, eu obtive a isenção na esfera administrativa e eu posso entrar. Eu estou com uma situação assim que a servidora, a pensionista, né, o servidor, ela obteve, mas eu vou fazer a judicial. E esse foi o nosso bate-papo de hoje com o Dr. Alessandro sobre as doenças que dão direito à isenção de imposto de renda. Se você ficou com alguma dúvida, na semana que vem nós vamos abrir para perguntas. O Dr. Alessandro vai responder e nós vamos fazer um vídeo sobre perguntas e respostas. Aqui embaixo vocês vão ter o link também se tiverem interesse nos 2 livros que nós comentamos. Nesses livros estão bem explicadinhos como fazer os pedidos na justiça e também administrativamente. É só clicar no link que vocês verão aonde está sendo disponibilizados os livros. E não esquece, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e coloque aqui um comentário, dúvidas, porque o Dr. Alessandro vai ter o maior prazer de responder para você. Obrigada. O que você achou do nosso bate-papo? Pode falar. Não, foi muito bom, a hora passou aqui, a gente poderia ficar conversando aqui por horas sobre esse assunto, né? Como eu disse, num curso, a gente consegue dar um curso desse em 2 noites, com 3 horas cada, né? Mas foi muito bom, como a Jussara, a Adriana, a Andréia disse aqui, fico à disposição para responder as perguntas e mais uma vez aqui parabenizo vocês pela iniciativa, desde a escolha do nome até toda a estrutura que vocês fizeram, e é muito importante, que eu acho que é isso, nós temos que compartilhar, né? Nós estamos aqui, todo mundo luta todo dia, mas aqui concorrente ninguém é. Então, vamos estudar, vamos compartilhar, e é a dica que eu deixo para vocês, e um grande abraço. Muito obrigado.
Obrigada, doutor Alessandro, pela participação mais uma vez, foi uma tarde que tanto nos engrandeceu, né? E até o próximo episódio do nosso Café com Lei. Até mais. Até mais.